Oi, Sexto, bom dia. Tudo bem, gente? Turminha, nós finalmente terminamos o nosso estudo sobre os fatores abióticos. Nós estudamos gás carbônico, luz, nós falamos sobre oxigênio, nós falamos sobre salinidade, sobre pressão atmosférica e pressão da água. Agora chegou a hora da gente avançar um pouco nesse nosso estudo sobre a ecologia. Vamos falar sobre os fatores bióticos de um ecossistema. Você se lembra o que são fatores bióticos? Fatores bióticos, gente, são todos os seres vivos que existem naquele ecossistema. Então, tudo que é vivo, eu vou pensar nas bactérias, eu vou pensar nos protozoários, nos fungos, nos animais e nas plantas. Tudo que é vivo num lugar, minhoca, cogumelo, grama, capim, passarinho, que mais? Aranha, abelha, tudo que for vivo, independente do tamanho, eu chamo de fator biótico, certo? E lembrando que os fatores bióticos, que são os seres vivos, dependem dos fatores abióticos. Entendido? Então, adiante. Turminha, os seres vivos, então, que nós chamamos de fatores bióticos, nós somos um fator biótico porque nós somos seres vivos. Esses fatores bióticos, eles são divididos em dois grupos. Observe aqui. Eu tenho os seres autótrofos, chamados também de produtores, e tenho também os seres heterótrofos, também chamados de consumidores. Qual é a diferença entre eles? Príncipes, a diferença é que um ser chamado de produtor ou autótrofo é aquele que produz o próprio alimento. Os seres produtores produzem o próprio alimento. Eles também são chamados autótrofos. E esse alimento que eles produzem, essa comida, é a glicose. Aí você vai dizer assim, se os autótrofos ou produtores fazem o próprio alimento, que é a glicose, então eu sei. Por quê? Porque a tia Cris ensinou lá nas aulas anteriores que os seres que conseguem fazer glicose são os seres fotossintetizantes. E quem são esses seres? As algas e as plantas. Algas e plantas, turma, são seres que não saem do lugar, no caso das plantas principalmente, porque elas estão fixadas no chão, e elas, com a ajuda da luz do sol, fazem o próprio alimento, que é a glicose. Então, é como se a planta tivesse a cozinha dentro dela, porque ela consegue fazer a comida dela. E essa comida é a glicose. Então, plantas e algas são autossuficientes nesse sentido. Gente, isso é muito maravilhoso. Isso é um fenômeno mágico. Como é que um ser, uma criatura viva, ela faz a comida dela dentro do corpo dela? Plantas são mágicas, algas também são mágicas. E esse processo em que elas fazem esse próprio alimento, nós já vimos há algumas aulas atrás. Esse processo no qual as algas e as plantas pegam o gás carbônico e a água do ambiente, usam a luz do sol e transformam nas folhas esse gás carbônico e essa água em glicose e oxigênio. É uma reação química chamada de fotossíntese. Então, eu posso falar que os seres autótrofos ou produtores também são chamados de fotossintetizantes. Tá bom? De modo diferente, outros fatores bióticos, outros seres vivos, eles não produzem o próprio alimento, ou seja, eles precisam se alimentar de outros seres vivos. E esses seres que não conseguem fazer o próprio alimento receberam o nome de heterótrofos ou consumidores. Heterótrofos ou consumidores. Gente, quem consome não produz, tem que correr atrás, tem que caçar a comida, tem que absorver a comida, tem que capturar a comida. Os organismos heterótrofos são os animais, por exemplo, os fungos, os cogumelos também não fazem a fotossíntese, eles não fazem a glicose.
Então, eles têm que absorver do ambiente. Geralmente, o cogumelo absorve do solo ou da madeira, né? E dentro desses organismos heterótrofos, esses que não produzem o próprio alimento, porque o corpo deles não tem adaptação para fazer a própria comida, esses seres são divididos em 3 grupos. Observe aqui na ponta da caneta. Os consumidores, eles podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. Os herbívoros são aqueles que comem vegetais. E aí, turma, por favor, não pensem só na vaca, no cavalo, tá? Vaca e cavalo são herbívoros, sim. Mas, por exemplo, a lagarta é um animal herbívoro, porque ela mastiga folha e folha planta, é vegetal. O macho do Aedes aegypti, então, o mosquito Aedes aegypti macho, ele é herbívoro, por quê? Porque ele se alimenta de seiva de planta. A fêmea, de sangue, mas o macho, de seiva de planta. Então, abram a mente, tá, príncipes? Vamos ficar bastante espertos em entender que a herbivoria, ela vai muito além da vaca e do cavalo. As lagartas são herbívoros, existem mosquitos que são herbívoros, o que mais? Existem aves que são herbívoras, tá bom? Os animais carnívoros comem carne, né? Então, por exemplo, os grandes caçadores africanos, leões, guepardos, né? E os animais onívoros são aqueles que comem ovo? Não, são aqueles que comem tanto vegetais quanto carne, tá? Os onívoros somos nós somos animais onívoros. A gente come vegetal e come carne. O lobo-guará é onívoro. Interessante? Muito interessante. Certinho? Então, vamos entender desse slide que os seres vivos, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Adiante. Turminha, vamos falar agora de outro conceito muito importante dentro da ecologia, que vocês já conhecem, eu sei, que é o conceito de habitat. Habitat ou habitat, tá bom? O hábitat ou habitat é o local físico onde mora a espécie, é a casa da espécie, é o local onde a espécie vive. Eu posso falar que o habitat é o endereço da espécie. Por exemplo, olha aqui nessa figura. Tenho aqui, ó, uma lagoa, conseguem ver? Tem uma casa aqui e uma lagoa. Essa lagoa, gente, é o local físico onde mora todas essas espécies. Então, observe que nessa lagoa, ou essa lagoa é o habitat dessa rã, a lagoa é o habitat de peixes, de fungos que vivem na água, essa lagoa é o habitat das libélulas, de plantas aquáticas, é o habitat de moluscos. Então, o habitat é o local onde mora a espécie. E perceba por esse slide, por essa figura, que em um habitat só, pode existir muitas espécies diferentes. Certinho? Me ajude aí. Vou perguntar e você responda aí. Qual é o habitat do piolho? A cabeça. Qual é o habitat da lombriga? Intestino. Qual é o habitat do bicho de pé? A pele, né? Ele vive na pele. Vamos lá. Qual é o habitat do mico-leão dourado? A Mata Atlântica, as florestas da Mata Atlântica. Qual é o habitat da lagarta que vira borboleta? As folhas das árvores. Então, perceba como o habitat ele pode ser diferente, tá? O habitat é o local físico onde mora a espécie. Qual é o habitat da tia Cris? O bichinho. É aqui que eu moro, tá bom? Simples, né? Eu sei que vocês sabiam disso já há muito tempo, mas o óbvio precisa ser dito. Adiante. Outro conceito que vocês têm que ter em mente, turminha, é o conceito de nicho ecológico. Sabe aquela prova do Enem que os estudantes do terceiro ano fazem e se passarem, eles entram na faculdade pública? Aquela prova do Enem, gente, cobra muito esse assunto, o tal do nicho ecológico. O que é o nicho ecológico? É tudo que o ser faz no seu ambiente.
são todas as atividades desempenhadas pela espécie. Então, tá cortando aqui? Deixa eu arrumar aqui meu telefone. Vamos lá. O nicho ecológico são todas as atividades que a espécie faz lá no seu habitat. Então, por exemplo, tenho aqui uma onça parda, né? Essa onça parda também é chamada de sussuarana. A onça parda, ela tem um modo de alimentação, ela tem uns hábitos, ela preda alguns animais. Eu sei dos aspectos da reprodução dela. Tudo isso é o nicho ecológico. Por quê? Porque o nicho ecológico engloba todas as atividades desempenhadas pela espécie. Eu vou ler para vocês esse textinho aqui, e ele fala sobre o nicho ecológico da sussuarana. Disse assim: a sussuarana é um grande predador carnívoro. Predador carnívoro é parte do nicho dela, que se alimenta de aves, peixes e mamíferos. Do que ela se alimenta? Aves, peixes e mamíferos. Isso também é parte do nicho ecológico dela. Apresenta hábitos noturnos, ou seja, ela caça de noite. Isso também é nicho ecológico. E são solitários, ou seja, ela anda sozinha. Isso também é nicho ecológico dela. Podem subir em árvores e deslocar-se 80 km por dia. Turminha, essa capacidade dela de subir em árvore, de andar muito, olha o tanto que ela anda em um dia. Isso é parte do nicho ecológico. Somente as fêmeas cuidam da prole. É a mamãe que cuida do bebê. E a gestação dura em torno de 90 dias. Então, em 3 meses já nasce a sussuarana bebê. O filhote fica 1 ano com a mãe. Turma, tudo isso que eu li para vocês são as atividades desempenhadas pela espécie. Então, tudo isso eu chamo de nicho ecológico da sussuarana. Certinho? Qual seria, vamos pensar aqui, qual seria o nicho ecológico do lobo-guará? Vamos pensar. O lobo-guará, ele é um cão selvagem, né? Um canídeo. O lobo-guará é solitário. O lobo-guará se alimenta de plantas e de carne, logo ele é onívoro. O lobo-guará tem um filhote por ano. A fêmea do lobo-guará cuida da prole. O lobo-guará tem hábitos noturnos. Tudo que eu falei foram as atividades que o lobo-guará faz. Então, eu falei para vocês o nicho ecológico do lobo-guará. Difícil? Não, tá? Não é difícil. E é muito legal, gente, saber do nicho ecológico dos animais. Eu acho interessantíssimo, tá bom? Adiante. Observe o que eu tenho aqui de imagem nesse slide. Vamos falar um pouco mais sobre o habitat. Eu tenho aqui animais africanos, vocês concordam? O leão, que é um grande predador africano, o guepardo, que também é um predador africano, e o leopardo, que também é um grande predador africano. E o que os três têm em comum, gente? Eles se alimentam da antílope, né? Que é uma espécie de veado, uma espécie de cervo lá da África. Então, o antílope, ele é a presa do leão, ele é a presa do guepardo e ele é a presa do leopardo. Gente, vocês concordam que se em um ambiente lá da África só existe um antílope e existir leões, guepardos e leopardos, os predadores, eles vão competir para capturar o antílope? Sim, né? Vou repetir o que eu falei, olha. Se numa área lá da África existir apenas um antílope e um leão, um guepardo e um leopardo, esses 3 predadores, eles vão competir entre si para capturar a antílope. Então, olha o que eu vou ler aqui em cima para vocês. No mesmo habitat, ou seja, no mesmo local, espécies diferentes ocupando o mesmo nicho ecológico, ocorre competição interespecífica. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, que se o leão, o guepardo e o leopardo viverem lá no mesmo habitat, tiverem o mesmo endereço, eles vão competir pela antílope.
E competição, turma, ela pode ser ruim, porque competição é uma disputa. Alguém ganha e alguém perde. Então, esses três, eles vão lutar entre si para ver quem é que consegue capturar a antílope. Certinho? Então, perceba que muitas espécies diferentes podem ocupar o mesmo habitat. Só que isso pode ser prejudicial para elas. Tá bom? Pode ser prejudicial. Não quer dizer que vá ser sempre. E, gente, isso é coisa da natureza, né? Eu não tô aqui inventando nada para vocês. Tô te contando uma história que é real. Ok? Adiante. Vamos falar um pouquinho sobre espécie invasora. Vocês já ouviram falar nesse nome? Espécie invasora? Turma, vou ler com vocês a definição de espécie invasora. Aquela que vira praga em um local onde não existia antes. Turma, uma espécie invasora é aquela que não é nativa do lugar. E aí, quando ela é introduzida, quando ela é colocada numa região, ela vira praga. Então, observe essa fotografia. É um caramujo horroroso, né? Olha que nojento. Esse caramujo é grandão, gente. Ele é maior que a minha mão. É um bicho grande. O nome dele é Acanthina fulica. E ele é um caramujo africano. Aí eu pergunto para você. Se ele é um caramujo africano, o que ele tá fazendo aqui no Brasil? Ele foi introduzido aqui no Brasil, ou seja, alguém foi lá na África, buscou esse caramujo lá e trouxe para o Brasil. Então, aqui no Brasil, ele virou uma espécie invasora. Por quê? Porque, gente, ele virou praga aqui no Brasil. Sabe a história desse caramujo? Vocês conhecem aquela comida francesa que chama escargot? Em que as pessoas comem a lesma de dentro da concha? Ó, isso aqui é a lesma, né? Aqui é a concha dele. Então, ele é um caramujo. Tem um prato francês muito caro que se chama escargot. E esse prato são os caramujos que as pessoas comem e quem come fala que é gostoso. E é um prato muito caro. E aí, certa pessoa foi na África e trouxe esse caramujo da África para o Brasil, achando que os brasileiros iam gostar de comer esse caramujo. Só, turma, que esse caramujo não tem um sabor gostoso, como lá o tal do escargot, que é a comida francesa. E aí as pessoas não gostaram, e aí soltaram esse caramujo aqui nas matas do Brasil, simplesmente abandonaram ele. Gente, esse bicho, ele se adaptou muito bem no Brasil. Ele conseguiu reproduzir muito aqui no Brasil. Ele encontrou alimento em grande quantidade, porque ele é herbívoro, ó, ele come vegetal, aqui tem muito vegetal. Então, ele encontrou alimento, ele encontrou clima adequado, ele reproduz muito e reproduz rápido. E sabe o que aconteceu? Esse monte de Acanthina fulica que agora virou praga no Brasil começou a competir com os caramujos brasileiros. E, gente, tem um porém. Como ele veio da África, ele não tem predador aqui no Brasil, porque ele não evoluiu aqui, ele evoluiu na África. Então, olha quantos pontos positivos a favor do Acanthina. Ele se adaptou ao clima do Brasil, ele se reproduz rápido, ele reproduz muito e ele achou alimento e não tem predador natural. Aí ele compete com os caramujos brasileiros e aí, gente, ele ganha a disputa, porque competição é uma disputa. Ele ficou mais adaptado do que os caramujos brasileiros. Então, ele está dizimando a população de caramujos brasileiros. E nós estamos perdendo biodiversidade com essa história. Então, ele virou o que no Brasil? Ele virou praga. Porque o número de indivíduos dele aumenta muito e aumenta muito rápido. Tá bom? Então, a espécie invasora é aquela que vira praga em um local onde não existia antes. Um exemplo é esse caramujo africano aí, o Acanthina fulica, que veio trazido para o Brasil para servir de alimento, não foi bem aceito, abandonaram ele na mata e ele virou praga. Por quê? Porque ele é muito bem adaptado aqui.
e passou a competir e dizimar os caramujos brasileiros. Triste, né? Isso não aconteceu apenas com esse caramujo aí, aconteceu também com um molusco africano chamado mexilhão dourado. Quem quiser jogar no Google o nome vai ver ele, mexilhão dourado. Acontece também, gente, com muitas plantas, tá? Tudo bem? Certinho? Deixa eu ver se acabou. Acabou, tá? Então, nós terminamos assim essa nossa aula. Nós ainda estamos na apostila 2, turma. Essa é a nossa última matéria da apostila 2, tá? Estamos atrasados por causa da pandemia, porque lá no comecinho nós começamos a trabalhar com experimentos, vocês se lembram? Mas não tem problema, tá? Por quê? Porque o nosso calendário vai até janeiro. Então, temos muito tempo ainda para aprender bastante coisa, tá? Um abraço, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!